Meus irmãos, nosso estudo bíblico de hoje está baseado em dois textos do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Então, o primeiro texto, como os irmãos estão vendo aí, é Mateus 16, de 21 a 23. Jesus prediz sua morte e ressurreição. E o outro texto, Mateus 16, de 24 a 28, o discípulo deve levar a sua cruz. Vamos então ler esses textos. O primeiro texto, Mateus 16, de 21 a 23, e depois nós colocaremos o texto Mateus 16, de 24 a 21. Aí está o texto. Vamos ter uma palavra de oração antes. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque podemos compreender a tua palavra, discerni-la, podemos expô-la, podemos, ó Deus, meditar nela, que é aquilo que tu queres que façamos todos os dias. Obrigado pelo Evangelho de Mateus, obrigado porque ele revela muitas lições interessantes e importantes para a nossa vida. Abençoe-nos nesta noite, aqueles que irão ouvir, aqueles que irão, Senhor, ter essa grata oportunidade de meditar um pouco na tua palavra. Abençoe-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, o texto de Mateus é este aqui. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esse é o texto. Esse texto aqui, ele fala sobre a morte, ressurreição e repreensão. É disso que Cristo fala nesse texto. Ele fala da sua morte, da sua ressurreição, tudo isso que vai acontecer com ele em Jerusalém, e depois ele repreende Pedro. Então, nessa passagem, encontramos o Senhor Jesus revelando a seus discípulos uma grande e espantosa verdade. Creio que eles não estavam preparados para ouvir isso de Jesus. A verdade de sua morte na cruz que se aproximava. Pela primeira vez, ele apresenta o chocante anúncio. Era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele não viera a este mundo a fim de tomar posse de um reino, e sim para morrer. Ele não tinha vindo para reinar e ser servido, mas sim para derramar o seu sangue como sacrifício e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Essa revelação deve ter parecido para os discípulos estranha e incompreensível. Quem em sã consciência poderia conceber a ideia de um Messias sofredor? Não compreendiam que o capítulo 53 de Isaías precisava ser cumprido literalmente. Então, os discípulos eles ficaram assustados com essa declaração de Jesus. Ele iria para Jerusalém, todos eles, ele iria sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas,
ser morto, mas ele ressuscitaria o terceiro dia, é algo difícil, de difícil compreensão para os discípulos. Não percebiam que todos os sacrifícios da lei mosaica tinham por finalidade apontar para a morte do verdadeiro Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Pensavam na vida gloriosa e não na via dolorosa. Eles pensavam tanto na coroa do Messias que perderam de vista a sua cruz. Agora, esse texto, ele nos ensina algumas lições. Em primeiro lugar, aprendemos que pode haver muita ignorância espiritual mesmo em um verdadeiro discípulo de Cristo. Não poderíamos obter prova mais clara disso do que na conduta do apóstolo Pedro nessa ocasião. Ele tenta dissuadir Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro não era capaz de perceber todo o propósito da primeira vinda do Senhor Jesus a este mundo. Os olhos dele estavam cegos para a necessidade da morte de nosso Senhor. Ele fez tudo quanto estava ao seu alcance para tentar impedir a morte de Jesus. Em alguns instantes atrás, e na aula da semana passada, Pedro se deixou usar por Deus para dizer verdadeiramente quem era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E instantes depois, olha só o que acontece com Pedro. De uma hora para outra, muda. Isso nos ensina que não devemos considerar todos os homens como pessoas infalíveis. Não há pessoas perfeitas neste mundo. Um irmão pode possuir dons singulares e ser uma luz brilhante e resplandecente na Igreja de Cristo. Mas não nos esqueçamos de que ele é apenas um homem e, como tal, está sujeito a cometer grandes erros. Todos nós somos pessoas falhas. Já um outro irmão pode ter um conhecimento limitado. Talvez não consiga ajuizar corretamente acerca de muitos pontos doutrinários, mas não deixa de ser nosso irmão em Cristo. Talvez ele erre tanto em atos e em palavras. Agora, tem ele fé em Cristo e o ama? Ele reconhece Cristo como seu cabeça? Se a resposta é positiva, devemos tratá-lo com paciência. Aquilo que ele agora não percebe, poderá enxergar mais tarde. Como Pedro, talvez agora ele esteja escurecido, mas a semelhança de Pedro, pode algum dia desfrutar da plena luz do Evangelho. Nós devemos perceber que existem pessoas que são débeis na fé, como diz Paulo no capítulo 14 de Romanos. Tem irmãos que têm uma fé grandiosa em Jesus. Vai à igreja, é dizimista, mas às vezes pontos doutrinários importantes e fundamentais, essa pessoa não consegue compreender. E o que devemos fazer? Devemos rejeitá-la? Não. Muito pelo contrário. Talvez ela seja agora como Pedro. Veja Pedro dos Evangelhos e Pedro do livro de Atos. Há uma completa diferença. Devemos entender que dentro da igreja existem pessoas falhas, que elas não conseguem discernir pontos teológicos, pontos importantes bíblicos, não conseguem compreender isso. São pessoas falhas. Assim como Cristo teve paciência de Pedro, assim também nós devemos ter paciência com esses irmãos que são falhos, não conseguem discernir. Agora, a segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é que não existe outra doutrina das Escrituras tão profundamente importante quanto a doutrina da
da morte expiatória de Cristo. A prova mais clara quanto a isso é a linguagem empregada por Nosso Senhor ao repreender Pedro. Havia alguém por trás de Pedro. Pedro, aquele que se deixara ser usado pelo Pai, agora dá lugar ao inimigo que estava tentando impedir a morte de Cristo. Aquele que há pouco Jesus o chamara de bem-aventurado, agora diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ao homem cuja nobre confissão de fé Jesus tinha recentemente elogiado, agora ele diz: não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Palavras fortes do que estas nunca saíram dos lábios de Nosso Senhor. O erro que provocou uma repreensão tão enérgica de nosso amoroso Salvador a um discípulo tão autêntico como Pedro deve ter sido realmente um tremendo erro cometido por Pedro. Foi um erro, grandiosíssimo esse erro. O fato é que Nosso Senhor deseja que consideremos a crucificação como a verdade central do cristianismo. Não tinha nada que impedi-lo. Foi para isso que ele veio. Uma visão correta de sua morte vicária e dos benefícios daí resultantes é fundamental para a religião bíblica. Que nunca nos esquecemos disso. A morte expiatória de Cristo é fundamental para as nossas vidas. A soma de todas as nossas esperanças deve ser que Cristo morreu por nós. Isso está em 2 Tessalonicenses 5,10. Se desistirmos dessa doutrina, não dispomos mais de qualquer esperança sólida. O que Cristo quis demonstrar aqui é que a morte dele era algo fundamental para as nossas vidas, importantíssimo. Foi para isso que ele veio, para morrer por nós e nos salvar. Não é? Agora, o outro texto é este aqui. Mateus 16, 24 a 28. Eu não coloquei aqui, mas os irmãos já podem ver que em Marcos nós podemos ver essa narrativa correlata e em Lucas também. Então o texto diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no céu. Esse texto trata disso, da necessidade de abnegação, e trata também do valor da alma. Tal como Pedro, eles não suportavam a ideia de crucificação, os discípulos. Pensavam que Jesus viera ao mundo a fim de estabelecer um reino terrestre. Então, morte não estava no vocabulário dos discípulos. Não percebiam que ele era necessário sofrer e morrer. Quem sabe sonhavam com honrarias seculares e recompensas temporais no serviço do mestre, um sentado à direita, outro à esquerda. Não entendiam que os verdadeiros cristãos, a exemplo de Jesus Cristo, precisam ser experimentados nos sofrimentos. Nosso Senhor corrige estes mal-entendidos usando palavras peculiarmente solenes que faremos bem em guardar no coração. A primeira lição aqui é que devemos aprender que os homens precisam estar decididos a enfrentar a tribulação e negar a si mesmos se desejam seguir a Cristo.
Nosso Senhor dissipa os caros sonhos de seus discípulos, dizendo-lhes que os seus seguidores devem tomar a cruz. Quem sabe alguns não esperavam sentar no trono do rei Davi e ficar uma direita, outra esquerda, mandando em todo mundo. Seus seguidores precisam aceitar previamente a perseguição e a aflição se desejam servir ao Senhor. Se desejam salvar a sua vida, precisam estar dispostos a perder a vida. Não devemos também ocultar de nós mesmos o fato de que o verdadeiro cristianismo traz consigo uma cruz diária nesta vida, todos os dias, enquanto oferece uma coroa de glória na vida futura. Então, agora é cruz, e no futuro, uma coroa de glória. A carne precisa ser crucificada diariamente. Precisamos resistir ao diabo dia após dia. O mundo precisa ser vencido todos os dias. Há uma guerra declarada e muitas batalhas a vencer. O céu nunca será conquistado sem tais batalhas. Nunca houve declaração mais veraz do que o velho ditado: nenhuma cruz, nenhuma coroa. Se nunca descobrimos isso por experiência, nossa alma está em pobre condição. Em segundo lugar, aprendamos esses versículos que nada existe tão precioso quanto a alma humana. Nosso Senhor nos ensina esta lição fazendo uma das mais solenes indagações contidas no Novo Testamento. É uma pergunta tão bem conhecida e tão frequentemente repetida que as pessoas geralmente perdem de vista o seu caráter. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Só pode haver uma resposta para esta pergunta. Nada existe sobre a terra ou debaixo da terra que possa compensar pela perda de nossa própria alma. Nada existe que o dinheiro seja capaz de comprar ou que o homem possa oferecer que possa ser mencionado em comparação às nossas almas, o mundo e tudo quanto nele está contido. É apenas temporal. Ele está gradualmente desaparecendo, perecendo e dissipando-se. O mundo está perdido. No mundo jaz o maligno, está desaparecendo. Vai se dissipar aos poucos. Mas a alma não. A alma é eterna. Essa palavra é a chave de toda a questão. Guardemos-la no profundo dos nossos corações. Estamos titubeantes em nossa religião? Acaso será que nós tememos a cruz? O caminho nos parece muito estreito? Que as palavras do nosso Senhor ressoem em nossos ouvidos. Que aproveitará o homem? O que o homem pode fazer? O que ele pode fazer? Será que ele pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso pode acontecer. Em último lugar, aprendamos que será na segunda vinda de Cristo que receberemos a recompensa. Ele diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme. Nestas palavras de Jesus, há profunda sabedoria, quando são vistas em conexão com os versículos precedentes. Jesus conhece o coração humano. Ele sabe o quão prontamente nos deixamos desanimar e como, a exemplo do antigo povo de Israel, ficamos impacientes no caminho. Por isso, ele nos deixa uma preciosa promessa. Ele nos lembra de que virá a este mundo uma segunda vez, tão certo quanto veio pela primeira vez. Ele nos diz que esse será o tempo quando os seus discípulos receberão as recompensas. Quais são os discípulos que vão receber a recompensa? Ora, aqueles que verdadeiramente o seguiram, tomando todos os dias a cruz, aquele que verdadeiramente negou-se a si mesmo, haverá glória, honra
e galardões em abundância. Algum dia, para que todos quantos têm servido e amado ao Senhor Jesus. Precisamos nos submeter a tomar parte com o nosso Senhor em sua humilhação, tomando a cruz dele todos os dias, se queremos um dia compartilhar da sua glória. Primeiro vinha a humilhação. Seja para nós uma honra tomar todos os dias a cruz de Cristo. Que isso não seja motivo de vergonha, não é? Mas de honra poder se igualar aos sofrimentos do Mestre. Temos ouvido sobre a necessidade de tomar a cruz e de negarmos a nós mesmos. Temos ouvido sobre isso. Já tomamos a nossa cruz? Será que nós, em sã consciência, já tomamos a nossa própria cruz? Estamos carregando-a diariamente? Temos ouvido sobre o grande valor da alma humana. A alma é fundamental, a alma é muito importante. Acaso vivemos como quem acredita nisso, no valor que temos uma alma? Se temos consciência de que uma alma é preciosa, isso deve nos levar a pregar o Evangelho. Não é? Temos ouvido sobre a segunda vinda de Cristo. Temos. Ouvimos muito. E nesses dias temos ouvido muito sobre a segunda vinda de Cristo, que ele está prestes a vir. Agora, estamos aguardando esse segundo evento com esperança? E com alegria, com júbilo? Ou nós estamos com medo? Tem muita gente com medo desses acontecimentos dos últimos dias. Ora vem, Senhor Jesus. Devemos nos alegrar e não nos entristecer. Não nos entristecer. Agora, para concluir, né? Feliz o homem que pode dar respostas satisfatórias a todas estas perguntas. Não é? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor esteja nos despertando para essas lições maravilhosas desses dois textos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite em que podemos ler a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra, receber seus ensinamentos para nós. Queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre esta noite. Que o Espírito Santo esteja nos incomodando para que possamos viver com júbilo e com alegria, tomando a cruz de Cristo todos os dias e negando-nos a nós mesmos. Abençoe-nos, Senhor, dá-nos discernimento, sabedoria e prudência para vivermos no temor do Senhor. Obrigado, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que o Senhor nos abençoe.